Fala pessoal, bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e eu tenho para nós hoje mais um tema de redação muito importante. Para você que está nos assistindo e é aluno do QI, você sabe que esse tema está lá no Drive para que você possa me acompanhar e temos alguns aspectos bem relevantes dessa discussão. Você sabe que a questão do relacionamento abusivo é algo que está sendo tratado com muita frequência na sociedade brasileira e até mesmo programas de televisão já começam a discutir sobre esse processo, o que faz com que esse tema seja ainda mais marcante e mais importante para a nossa discussão de agora. O primeiro passo na hora da gente analisar uma redação, você já sabe, é que a gente consiga observar as palavras mais importantes que estão presentes no nosso enunciado. Quando você olha para o seu enunciado, você vai perceber que nós temos a palavra desafio, que é uma palavra muito importante, que te mostra que a nossa discussão estará em torno do problema. Depois nós temos relacionamentos abusivos. É importante que você saiba o que é de fato um relacionamento abusivo, que é todo aquele relacionamento que você tem uma ideia de submissão. Uma pessoa que satisfaz todas as vontades e uma pessoa que tem feito de tudo para atender às necessidades de outra, o que, claro, é um grande problema que envolve o abuso. Muitas vezes esse abuso vai acontecer psicologicamente falando, às vezes sexualmente, em vários outros aspectos. Nós temos os efeitos psicológicos que trazem para nós mais um recorte. Quando a gente fala desses efeitos psicológicos, é basicamente discutir sobre consequências, discutir sobre impactos. E depois, quando nós temos nas mulheres, é um outro recorte, pensando e deixando claro que a gente vai discutir sobre um relacionamento abusivo que o homem satisfaz as vontades e a mulher muitas vezes é colocada numa situação de submissão. Então você já percebeu que esse tema também acaba tratando de um outro assunto muito interessante, que é a questão do próprio machismo. Vamos entender aqui o que a gente pode analisar dos nossos motivadores. O nosso primeiro texto motivador, ele fala sobre a questão do relacionamento abusivo no Big Brother, né? Eu não tenho costume de assistir ao Big Brother, mas sei de algumas discussões que aparecem com frequência. Nós tivemos nessa edição uma discussão muito forte a respeito de relacionamento abusivo entre dois integrantes do programa. Nós temos no texto 2 o que são considerados sinais de um relacionamento abusivo. Então, se você está lendo o texto e às vezes você não entendeu perfeitamente o tema, o texto 2 é aquele que vai te ajudar mais, porque ele vai te mostrar quais são os sinais de um relacionamento abusivo. E depois, quando você pega o texto 3, nós temos claramente como funciona o aspecto psicológico, ou seja, quais são os efeitos de fato que podem afetar o psicológico da mulher e a partir daí você consegue já se organizar. O próprio enunciado já te mostrou que nós vamos bater principalmente em problemas, e mesmo se ele não fizesse isso, né, seria difícil você fazer um texto que mostrasse os lados positivos, né, de um relacionamento abusivo, e aí você vai bater principalmente nos problemas que envolvem essa questão. Um dos principais problemas, e na minha opinião, a causa mais clara desse problema, é a própria questão do machismo. Se a gente está falando do relacionamento abusivo que gera problemas psicológicos nas mulheres, nós estamos falando de relacionamentos que os homens são colocados nessa posição de indivíduo superior no relacionamento e, como consequência, a mulher acaba sofrendo de certa forma. Nós temos como uma consequência psicológica que pode ser vista também até como causa a baixa autoestima. Por que a baixa autoestima pode funcionar tanto como causa quanto como consequência? Porque é interessante quando a gente pensa, né, uma mulher que se submete a um relacionamento abusivo, muitas vezes ela já tem uma autoestima muito baixa e por isso ela se submete a esse tipo de relação e continua vivendo num relacionamento abusivo. E, claro, uma mulher que sofre desse tipo de relacionamento, é muito comum que a autoestima dela fique abalada também como uma possível consequência. É interessante que a gente perceba, né, que muitas das pessoas que estão envolvidas nesse tipo de processo são pessoas que são guiadas, às vezes, pelo medo. O medo, às vezes, de reagir a algum tipo de agressão, o medo de perceber que esse relacionamento de fato está sendo abusivo, encarar essa realidade de frente sem ter o apoio psicológico necessário. E isso gera na mulher também diversos traumas que podemos colocar como consequências muito preocupantes
que envolvem, de fato, esse processo. É interessante que você perceba que, entre as consequências psicológicas, nós podemos ter situações que envolvam, por exemplo, a depressão. A depressão, ela vem muitas vezes do acometimento de situações desagradáveis sucessivamente por um longo intervalo de tempo e um prolongamento, né, desse sentimento de tristeza que pode vir, sim, de uma situação de relacionamento abusivo, e a própria ansiedade, que é algo que pode se intensificar quando alguém passa por esse tipo de relacionamento, porque a pessoa pode, de fato, se sentir presa até demais a esse tipo de situação, o que seria também um desafio. Uma das consequências possíveis do relacionamento abusivo, claro, né, gente, que não é sempre que isso vai acontecer e que bom, é a questão do próprio feminicídio. O feminicídio, né, ele é o assassinato, o homicídio motivado por questões de gênero. Então, por exemplo, muitas vezes um homem que vive com uma mulher em um relacionamento abusivo, às vezes pelo fato de não conseguir entender quando a mulher não satisfaz as próprias vontades desse indivíduo, é comum que ele assassine essa mulher. O feminicídio ainda é algo muito comum e talvez por causa da recorrência do feminicídio, muitas mulheres tenham também receio até mesmo em fazer a denúncia de determinados maus tratos e de questões que envolvam o relacionamento abusivo na sociedade. Esse relacionamento abusivo, certamente, ele vai gerar transtornos relacionados à própria falta de liberdade, né? Com certeza, quando você discute com alguém que já viveu um relacionamento abusivo, essas pessoas vão falar, por exemplo, que elas não têm a liberdade, às vezes, de sair com os amigos, de sair sem ter algum tipo de desconfiança ou algum tipo de acusação por parte do parceiro, né? O relacionamento abusivo, ele muitas vezes envolve essa sensação de posse, o que é algo extremamente negativo, extremamente problemático quando a gente pensa no aspecto psicológico dessas mulheres. Outra coisa que é muito legal de você discutir, que você pode colocar como repertório no seu texto, é uma pesquisa que foi feita pelo IPEA em 2014. Se você parar para pesquisar a pesquisa Tolerância Social à Violência contra as Mulheres, do IPEA, de 2014, essa pesquisa é uma das pesquisas mais interessantes que a gente tem quando a gente discute sobre essa relação de gênero no Brasil. Ela faz várias perguntas para a sociedade, então eles pegam pessoas entre 18 e 64 anos, das mais diversas regiões e das mais diversas faixas etárias, e eles vão perguntando para essas pessoas o que elas pensam a respeito de algumas frases, de algumas afirmações que são de fato feitas, e as pessoas vão respondendo o que elas pensam sobre aquelas afirmações. Quando a gente para analisar essa pesquisa, a gente consegue perceber, por exemplo, que nós temos um grupo considerável na sociedade brasileira que entende que mulheres que usam roupas curtas merecem ser atacadas, que se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros na sociedade brasileira. Tem pessoas que entendem que o homem deve ser, de fato, cabeça do lar, né? Ele deve, de fato, liderar a própria casa, e várias discussões nesse sentido. O que nós sabemos, né, que é algo extremamente problemático, e a pesquisa, ela consegue, de fato, embasar muito dessa discussão e muitos desses gravíssimos problemas, o que é bem interessante. Depois, nós temos a questão da violência simbólica do Bourdieu, que é um aspecto bem relevante também para a gente discutir no texto, né? Porque eu entendo que o próprio machismo e essa própria ideia da submissão feminina, que é algo que gera muito desses relacionamentos abusivos, tem a ver com a ideia da violência simbólica. A violência simbólica, ela é basicamente aquela violência que não necessariamente está acontecendo de forma física, mas aquela que está de fato incrustada na sociedade, que faz com que o indivíduo seja considerado, por exemplo, inferior em relação ao outro, que faz, por exemplo, com que a mulher se perceba inferior em relação ao homem e que às vezes ela acabe entrando em relacionamentos abusivos. Obviamente, eu não estou falando nessa situação, né, que isso é uma culpa da mulher, que é algo que ela faz de caso pensado, é a própria questão da violência simbólica, que faz com que as pessoas às vezes imaginem, concretizem a ideia da inferioridade de um determinado gênero no relacionamento. Uma outra coisa que seria muito legal, se você quiser viajar um pouquinho no seu repertório, você pode comentar, por exemplo, da tábula rasa do Locke.
Lembrando, né, gente, eu sei que a tábula rasa é um conceito filosófico muito mais complexo e muito mais profundo do que parece, mas para o texto a gente consegue simplificá-lo bastante. E a gente consegue discutir dessa questão da violência dos relacionamentos abusivos. Você pode comentar, por exemplo, que uma pessoa que vê uma cena de um relacionamento abusivo, que às vezes presencia esse fato durante a infância, uma pessoa que sofre do relacionamento abusivo ao longo da vida, ela está preenchendo a tábula rasa dela, ela está preenchendo essa folha em branco que ela tem como experiência negativa e que isso, obviamente, vai gerar consequências no futuro. É muito interessante porque quando a gente pensa, né, na tábula rasa, o Locke afirmava que era como se todos nós nascêssemos como uma folha em branco e à medida que a gente tem as nossas experiências ao longo da vida, a gente vai preenchendo essa folha em branco. Beleza. E se você tem muitas experiências negativas, isso vai afetar o seu comportamento, o seu jeito de ser e até mesmo o seu psicológico? Lógico que sim. Então essa ideia ficaria muito interessante no seu texto. Além disso, você pode comentar também do próprio artigo 5º da Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira, no artigo 5º, afirma que todos são iguais perante a lei. Ora, mas se todos são iguais perante a lei, por que quando a gente vai analisar na prática, nós temos uma diferença considerável em relação ao gênero? Uma diferença considerável visto que muitas vezes as mulheres estão em posição de submissão e os homens estão, de fato, como os agressores, os responsáveis pelos relacionamentos abusivos. Dá para a gente contestar também usando a própria Constituição brasileira. Pensando nas nossas queridas propostas de intervenção, eu coloquei para vocês algumas possibilidades interessantes e eu diria que o nosso agente principal vai vir, né, do próprio governo federal. E é um ministério que eu não sei se você já conhece. Se você não conhece, você vai anotar o nome dele em casa e você vai perceber o tanto que você consegue utilizar a discussão com o nome desse ministério. É o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Anotou? Você vai utilizá-lo neste tema em duas propostas específicas. A primeira delas, né? Oferecer atendimento às mulheres que sofrem no relacionamento abusivo. É importante que a gente tenha, por exemplo, o acolhimento psicológico, às vezes até um acolhimento físico, né? Você ter, por exemplo, um local onde essas mulheres possam ir, no caso elas se sintam pressionadas e agredidas, mesmo que de forma psicológica e simbólica. É importante que a gente tenha também propagandas que discutam sobre esse tema, até para que as pessoas que sofrem no relacionamento abusivo consigam perceber que estão passando por esse tipo de processo. Uma das maiores dificuldades que a gente tem, né, é quando um indivíduo passa por um relacionamento abusivo e a gente não percebe que aquilo está acontecendo. A pessoa pode, de fato, viver anos nesse tipo de relacionamento e, às vezes, nem saber ou demorar muito tempo, passar muito tempo por uma relação de submissão sem que nada ocorra. E você tem uma proposta também que eu diria que ela é mais a longo prazo, que seria uma discussão sobre esse tema nas escolas. Não só sobre relacionamento abusivo, mas uma discussão que também trate de questões que sejam relacionadas ao próprio machismo, questões que estejam relacionadas a essa submissão feminina e todos esses processos que podem ser considerados de fato problemáticos. Beleza, pessoal? Com todas essas informações, eu tenho certeza que você já vai conseguir fazer um texto maravilhoso sobre esse tema, então aproveite de toda a nossa discussão para fazer aquela redação perfeita e depois você me dá notícia. Logo mais eu volto com mais temas de redação e a gente continua essa conversa. Beleza, pessoal? Grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!